Oi, eu sou a Steph e esse é o meu último vídeo de 2025. Todo final de ano é sempre a mesma coisa. A gente começa a refletir sobre o ano, sobre o que vai vir, o que de mais pode acontecer. Mas sendo sincera com vocês, nesse ano a coisa que eu mais tenho refletido é sobre a minha identidade, sobre quem eu sou pro mundo, sobre a maneira que eu me expresso. E eu sinto que nos últimos tempos eu tenho sido uma pessoa muito preguiçosa nesse sentido. Assim, eu até explorei várias coisas esse ano, mas eu olho pra mim mesma e eu penso que eu tenho um potencial que eu não tô usando. Eu não sei se vocês vão entender esse meu pensamento, mas eu sinto que eu poderia ser uma coisa diferente. Antes mesmo de gravar esse vídeo, eu já tinha pensado num título que definia perfeitamente a forma que eu me sinto, que é Eu cansei de ser eu mesma, ou de ser quem eu sou, digamos assim. Ao mesmo tempo que esse é um título perfeito para esse vídeo, talvez ele também seja um título que, sei lá, cause confusão nas pessoas que me conhecem pessoalmente e nas pessoas que me acompanham aqui no YouTube, porque parece que eu tô meio que, tipo, sabe, declarando uma espécie de auto-ódio ou coisa desse tipo, mas não é nada disso. É que, na verdade, eu sinto que eu não estou, nesse exato momento, sendo eu. Tipo, eu, sabe, no meu potencial. Eu sei, é confuso, mas é uma coisa que eu me peguei me refletindo nos últimos dias. Eu sinto que às vezes o conforto demais e a preguiça demais, ela faz com que a gente se limite muito. Pelo menos na minha vida isso é muito presente. Eu percebo que às vezes eu deixo de fazer algumas coisas que eu poderia fazer simplesmente por causa disso. Eu não sei se vocês também compartilham dessa mesma sensação, mas às vezes eu sinto que eu poderia fazer tanta coisa e eu não tô fazendo. E aí eu fico me perguntando, mas por que eu não tô fazendo? De fato, esse vídeo realmente é uma grande reflexão sobre 2025 e sobre o que vai ser de 2026. E eu vou ser sincera com vocês, eu tenho muitas ideias, mas eu realmente preciso, mais do que ter ideias, de uma forma de conseguir levar isso pra algum lugar. Porque a minha cabeça, gente, ela tá cheia. Outra coisa que eu confesso pra vocês que tem me incomodado um pouco e que eu também acho que eu tenho sido muito preguiçosa é em relação à minha estética. Tipo, hoje eu até me empolguei mais, eu fiz uma maquiagem um pouquinho mais elaborada, eu cortei a minha franja e ela tá até meio torta, eu vou ter que ajeitar depois, mas isso é de menos. E eu já me senti assim, melhor, sabe? Só que nos últimos tempos eu tenho sido tão preguiçosa até com isso. E aí eu fico pensando, quando eu me olho no espelho, será que essa é realmente a pessoa que eu queria ser? Porque eu sempre fui tão envolvida com esse meio mais alternativo, então por que que agora que eu sou uma pessoa adulta eu não me inspiro mais, faço mais coisas, sabe? Porque, tipo, eu adoro ficar vendo fotos de visuais legais, de maquiagens legais, de várias coisas assim, mas por que que eu, que desejo tanto isso, não faço essas coisas? Não é uma coisa curiosa. Recentemente eu tenho tentado fazer algumas coisas assim, disse pra vocês que eu tô começando a gravar alguns reels e tal. E vocês sabiam que um dos motivos de eu ter enrolado tanto pra fazer esse tipo de conteúdo é que eu me acho uma completa tonta? Eu sei que aqui no YouTube, eu até já falei isso, acho que no meu outro vídeo, mas aqui no YouTube eu sou uma pessoa tão séria, tão, sabe, composta, digamos assim. Só que na vida real eu sou uma pessoa bem tonta, bem desengonçada, e eu não gosto disso. Eu tô, tipo, negando esse lado meu. Eu sei que, bom, não tem como parar de ser completamente tonta em algumas coisas e também talvez não ter tanta coordenação motora, até porque isso daí é uma característica do meu autismo também. Tanto que eu vivo me acidentando, tipo, tendo pequenos acidentes, esbarrando em coisa, tropeçando, caindo na rua. Infelizmente é um problema que eu tenho mesmo, de coordenação motora. Mas eu cansei de ser meio sonsa. Aqui no YouTube eu não sou tão sonsa, mas na vida real eu sou. E esse é um vídeo bastante pessoal, sinceramente, parando pra pensar agora, porque eu tô contando pra vocês coisas que realmente estão na minha cabeça. Mas, sinceramente, eu sinto que falar sobre essas coisas me faz me sentir melhor. E eu penso que quem se identifica com esses traços meus também vai se sentir menos sozinho, tá? Sabe que você não é o único a ser um pouco desengonçado. Uma das coisas que eu mais estou sentindo atualmente é cansaço. Tipo, de tudo, sabe?
Eu não sei se isso é coisa de final de ano ou por causa do verão, que é uma época que eu detesto, mas eu tô tão cansada das coisas. Parece que tudo poderia ser melhorado ou mais adaptado pra mim. Atualmente eu tô olhando pro meu guarda-roupa e até o meu guarda-roupa, que é algo que eu sempre fui bastante, assim, tranquila e satisfeita, parece que tá tão... Assim, tirando as roupas mais básicas, tipo essa regata, que é uma coisa que eu uso o tempo todo, eu lavo ela e já visto ela de novo, eu sinto que muita coisa já não tá mais se encaixando. Talvez seja porque eu também tô perto de fazer 25 anos, né, dizem que o seu cérebro termina de se desenvolver ali e várias coisas vão surgindo na sua cabeça. Eu tenho uma personalidade visual muito específica, eu gosto de coisas que sejam mais, assim, fechadas visualmente. Não sei explicar agora com a palavra certa, sabe, vou tentar colocar algumas imagens. E eu também gosto de algumas coisas um pouco mais clássicas e gosto de algumas coisas chocantes. Eu sinto que eu tenho uma personalidade visual um pouco caótica, mas ao mesmo tempo introspectiva. Depende muito do dia. E eu sinto que meu guarda-roupa nem sempre ele tá cumprindo essa função. Eu tô com muitas roupas que são assim, não sei explicar, parece que bobas demais, talvez ainda um pouco adolescentes. E eu tô numa fase em que eu tô querendo me distanciar disso. E eu tô num momento da minha vida em que eu quero me distanciar disso. O meu objetivo, digamos assim, seria montar um armário alternativo, mas que fosse mais, sabe, uma coisa mais adulta e tal. Eu confesso pra vocês que eu só fui me sentir adulta de verdade esse ano, depois que eu saí da casa dos meus pais. Então muitas coisas ainda são meio que novidade pra mim e, sei lá, eu acho que em 2026 eu ainda vou aprender muitas coisas nesse sentido. Eu não poderia deixar de comentar sobre a minha criação de conteúdo aqui na internet e também nas formas que eu queria mudar ela. Eu confesso a vocês que eu queria fazer alguma coisa que também fosse assim mais, sabe, maneira, estilosa visualmente, uma coisa que fosse interessante de verdade, uma coisa assim, sabe, diferente. E eu não sei ainda muito bem por onde começar. E sendo sincera, eu não sei muito bem por onde começar, eu preciso da ajuda de vocês, afinal, vocês são as pessoas que me assistem e eu preciso ouvir a opinião de vocês. Eu já pensei em focar também um pouco mais em literatura, até porque eu também tenho vontade de ler várias coisas e eu acho que seria interessante, porque se eu criar um conteúdo voltado à leitura, logicamente eu também vou ler mais, principalmente alguns clássicos que estão parados ali há um tempão, mas eu confesso a vocês que eu também gostaria de ler coisas mais absurdas, sabe, e toscas, só pra poder comentar com vocês de uma forma, assim, um pouco descontraída. E eu nunca vou deixar de falar sobre cinema, isso é óbvio. A sessão de domingo vai continuar acontecendo todo domingo. Mas eu queria criar alguma coisa a mais, alguma coisa assim, sabe? Eu sinto que meu canal tá meio estagnado. Eu confesso a vocês que o YouTube é um pouco frustrante às vezes. E eu já pensei até em desistir. Não vou desistir, tá? Mas já passou na minha cabeça. Porque parece que tudo é muito estagnado, tudo é muito lento. Mas, ainda assim, eu não vou desistir, eu só quero criar alguma coisa realmente gratificante. Não necessariamente um conteúdo que vai ser viral, mas algo gratificante. E sobre as minhas redes sociais, eu gostaria muito de criar um conteúdo curto que também fosse, assim, maneiro, sabe? Eu tô criando umas coisinhas aqui e ali, mas eu ainda penso que elas são um pouco bobas, comparadas com as coisas que eu tenho vontade de criar. Queria fazer alguma coisa mais criativa, mas eu ainda não sei como. Eu acho que eu preciso me organizar pra isso, sabe? Ai, é complicado, porque às vezes mesmo a gente se organizando, parece que a energia pra fazer as coisas não vem. Que raiva! Será que eu consigo transformar raiva em energia? Então, o que eu mais busco para 2026 é uma saída dessa estagnação, é a criação de algo novo e realmente, verdadeiramente interessante, sabe? Alguma coisa realmente criativa, alguma coisa que deixe vocês impactados. Eu confesso que eu tenho tantas histórias para escrever e para contar, mas eu tenho medo às vezes de ser estranha demais, porque as histórias que eu tenho vontade de escrever são muito estranhas. Eu realmente não sei como as pessoas iriam lidar com algumas delas. Eu sei que isso soa engraçado, mas às vezes eu ainda sinto um pouco de receio de ser muito esquisita, sabe? Inclusive, eu adoraria fazer resenhas de livros mais estranhos, assim, sabe? Chocantes e tal. Seria muito maneiro de fazer se vocês tiverem interesse.
Eu tenho vários na minha lista, caso vocês tenham vontade, tá? Comentem. E me deem ideias de coisas nesse estilo, gente. Não necessariamente um tema específico para vídeo, mas um formato, alguma coisa assim. Porque eu realmente estou construindo, me organizando. Eu pretendo fazer tipo um. Vou usar uma palavra que é meio esquisita, mas rebranding, digamos assim, do canal. Eu pretendo mudar um pouco o design das coisas, eu pretendo mudar a foto que eu uso. Então tudo isso vai acontecer aos poucos e eu espero que vocês gostem, tá? E vocês? Vocês estão refletindo muito nesse final de ano? O que vocês pretendem? Vocês estão com ideias? Eu espero que todos os projetos de vocês deem certo. Espero que 2026 seja um ano maravilhoso para vocês, cheio de realizações, de coisas realmente legais para vocês, tá? E que vocês consigam de verdade as coisas que vocês desejam. E enfim, um ótimo 2026 e muito obrigada a todo mundo que me acompanhou em 2025. Vejo vocês no próximo ano.